Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Jailma. A minha palestra, que eu vim aqui contar para vocês um pouquinho, é sobre estratégias de UX e de UX Writing, enriquecendo leads com a Sofia, da Seara. Antes da gente começar, vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu tenho um pouco mais de 4, 5 anos de experiência na área de comunicação interna, comunicação corporativa também. E atualmente eu estou trabalhando como UX Writer na GetBots. Trabalho com fluxos conversacionais, né? Design de conversas, desenvolvo toda a parte de experiência do usuário no chatbot, né? Aqui na Get atendo alguns clientes, né, que a gente tem os projetos, e hoje, especificamente, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Sofia da Seara. Antes da gente começar especificamente a falar sobre o case da Sofia, eu vou falar um pouquinho sobre qual que é o objetivo, né, dessa apresentação que eu estou compartilhando aqui com vocês, né? Então, a ideia é compartilhar com vocês, dividir um pouquinho as boas práticas e as técnicas de UX e UX Writing que a gente aplicou nesse chatbot, que é um projeto B2B da Seara, tá? Esse projeto, ele foi desenvolvido para o WhatsApp, né? Então, são clientes da Seara que a gente acabou desenvolvendo esse projeto. Então, ainda falando sobre a parte de experiência do usuário, as premissas que a gente tem sempre é de você ir direto ao ponto, sempre olhar para o usuário e para olhar para a experiência dele, entender como que ele se comunica, como que ele se comporta, o que ele gosta. Então, é necessário isso para você passar uma boa experiência, para você proporcionar uma boa experiência para o usuário. E, consequentemente, né, boas experiências, né, rendem um bom posicionamento de marca, né? Além da fidelização, qualificação de leads também, para no final você converter em vendas. Então, tudo isso, toda essa experiência que você proporciona para o cliente, ele vai trazer um resultado positivo para a sua marca. Ele vai falar, ele vai indicar, ele vai comentar nas redes sociais. Então, isso é muito bom e muito importante para a gente começar a trabalhar essas estratégias. Aqui a gente define alguns pontos, né, para início de projeto. Então, eu acredito que esses são os pontos mais importantes quando você recebe o seu briefing. Você está lá trabalhando, então você recebeu o seu briefing, tá, por onde eu começo, né? Por onde eu vou. Então, primeira coisa que a gente alinha aqui é a definição de objetivos, né? Então, a gente precisa ter em mente, o chatbot vai ser para quê? Qual é a finalidade dele? Vai ser um chatbot para vendas, para qualificar leads. Então, você precisa definir isso, né? Ter isso definido, para passar para as áreas de UX Design e de UX Writing, para eles traçarem a melhor experiência, a melhor estratégia para o cliente, né? É importante também ter um bom planejamento, né? Então, você tem que mapear toda a jornada e focar também no seu usuário, entender como é que funciona, como é que ele utiliza, né, o seu produto, o seu serviço. Isso é muito importante para que você planeje todo esse projeto. E o conteúdo, que é parte decisiva, né? Quando se fala de um chatbot, ele está ali, ele precisa entender o que você está falando para ele. Você precisa indicar para ele toda a parte, né, de interação. Então, isso tem que estar claro. E, claro, esse conteúdo é primordial, né, para determinar o sucesso do projeto. Né? Porque não adianta você ter um conteúdo bom e você não colocar isso para o cliente de uma forma que ele compreenda. Vamos começar, então, já falando aqui do case. Agora a gente vai
já falar direto da Sofia, como que esse case chegou para a gente, tá? Esse projeto é um projeto que chegou aqui na empresa que eu trabalho em 2019, e é um projeto B2B da Seara, que pertence ao grupo JBS, e a Seara é um dos maiores produtores de carne animal do Brasil e do mundo. Quando esse projeto chegou para a gente, ele chegou com alguns desafios, né? Então, a gente não tinha tanta informação, porque eles não atuavam, não tinham presença online, em atendimento online, e eles queriam fazer uma transformação digital nesse atendimento. Então, entender, né, e ter uma solução de atendimento B2B, só que no chatbot. Então, esse foi o nosso briefing, o briefing que a gente recebeu, e os desafios também, que a gente encontrou aí pelo caminho até chegar no ponto que a gente se encontra hoje. Além da transformação digital, né, que a gente teve como desafio, a gente não tinha muito conhecimento, né, do perfil do cliente online. A gente não sabia como é que ele se comportava, como que ele utilizava as tecnologias, né? E aí, o conteúdo tem que ser sempre voltado, centrado nesse usuário, né? Parte também do desafio era uma tecnologia robusta. O que é uma tecnologia robusta? A gente precisou desenvolver algumas integrações, porque na parte de cadastro, nós precisávamos validar alguns dados. Então, a gente precisava entender um pouquinho melhor, né? Fazer as integrações. Então, a gente criou também essa integração para quando o cliente entrasse em contato com o chatbot, fizesse a validação dos dados, né, via integração com o sistema da Seara, e aí, consequentemente, a gente teria ali todas as informações dele e poderia fazer um melhor atendimento. Dito isso, né, pensando em todos esses desafios, como que a gente cria, o que a gente faz só com essas informações, né? Então, aqui, a gente, no começo, pensou num projeto, né, nesses desafios, a gente criou uma estratégia que contemplava diversas áreas, né, diversas áreas da empresa, né, e para cada área a gente criou experiências, né? Então, a gente tem aí uma experiência, né, para o cliente na área financeira, na área de vendas, na área administrativa e logística também, né? Então, o cliente quer uma nota fiscal. Cara, ele vai ter ali acesso à nota fiscal solicitando diretamente no chatbot, ele vai conseguir de uma forma simples e rápida. Então, pensando nessas estratégias, a gente definiu experiências personalizadas para cada área da empresa, para poder fazer todo o atendimento desse cliente, para que ele ficasse também satisfeito, né, com o atendimento do chatbot. A gente percebeu, né, nessa análise, né, nesses contatos que a gente teve, que haviam pessoas que não eram clientes da Seara e que estavam utilizando esse canal também. Então, a gente identificou aí uma oportunidade de criar uma experiência focada nessa persona, né? Então, a gente mapeou isso, viu que as pessoas não eram clientes Seara, e a partir daquela experiência a gente criou, né, o Quero Ser Cliente Seara. Então, temos uma etapa para quem quer se cadastrar e ser um cliente da Seara. Então, através desse chatbot, a gente criou essa experiência, identificamos isso e criamos essa experiência também. Aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como que funciona, né, esse case na prática, para a gente entender um pouquinho melhor. A pessoa entra em contato, né, então ela manda, quero ser cliente Seara. E aí o chatbot, a Sofia, se apresenta e vai direcionando ele para fazer o cadastro. Então, tem todo um processo ali de coleta de informações, né, que a gente faz, entende como que é o perfil do cliente, e aí a gente vai a Seara entra em contato com ele posteriormente para seguir com o cadastro. Então, todo esse primeiro atendimento, a pessoa
faz pelo chatbot, né? E tem algumas vantagens também. Ele já tem algumas informações que são padrões, né? Pede para você confirmar esses dados, para você colocar as informações certinhas e identificar ele melhor. Então, esse teste que a gente fez foi para exemplificar exatamente isso. Então, ele já tem algumas informações padronizadas que a gente já definiu para poder melhorar a experiência do usuário. Aqui a gente vê também uma parte de correção. Se você precisar fazer algum ajuste, você não precisa voltar tudo, né? Então, se você precisar ajustar, você vai escolher o ponto que você deseja fazer o ajuste. E aí ele vai trazer somente aquela opção para você. Vai trazer somente o que você precisa ajustar. Se você não precisar ajustar, ele já finaliza o cadastro, né, e já conclui as informações e vai direto para a Seara essas informações. Nós temos o CRM, que é feito através do CRM, eles coletam todas essas informações e faz o contato com o cliente no final, para transformar ele num cliente Seara. Falando um pouquinho mais sobre o que a gente entendeu, né, com esse chatbot, a gente mapeou algumas informações que são bastante importantes e ajudaram bastante também a Seara a realizar ações mais efetivas. Então, a gente entendeu melhor, né, sobre o comportamento desse cliente, desse consumidor, né, da Seara, e aí a gente conseguiu identificar que a gente tem dias mais tranquilos, né, que ele realiza pedidos, e rotinas mais administrativas. Então, a gente conseguiu trazer isso para a Seara, essa visibilidade, de trazer o dia que o cliente mais realiza pedidos, o horário, o melhor horário, até para receber comunicações, ações estratégicas, ou receber notificações da Seara, que a gente consegue enviar por aqui. As informações são coletadas e alimentadas, né, numa base de dados, que vai direto para a Seara, e aí ele já tem mais informações, dá para estudar melhor, né, especificamente o comportamento desse cliente, né, entender como ele se comporta, e também, uma das coisas que a gente identificou, que tem tipos de arquivo que ele prefere. Por exemplo, a nota fiscal, ele precisa tanto do PDF quanto do documento em XML. Então, lá ele tem essa opção também. Ele não precisa entrar em contato por telefone, não precisa mandar e-mail. O próprio chatbot já disponibiliza isso para ele. E o boleto também para pagamento. Então, foi uma coisa que ele solicitava muito. E aí o chatbot consegue atender ele de forma mais rápida. Quais foram os aprendizados que a gente teve com esse projeto? A gente viu que os usuários, os clientes da Seara, da Sofia, do chatbot Sofia, eles são muito light users. Então, são clientes que não mexiam muito em WhatsApp, que não tinham tanto contato com tecnologia. Então, o que a gente fez para melhorar essa comunicação e poder ajudar essas pessoas? A gente substituiu, então, comandos de teclado. Então, por exemplo, opções que lá estava assim, escreva sim ou não. A gente colocou uma lista pré-definida. Então, ao invés dele digitar, ele vai clicar. Ele já toca, na verdade, lá na tela do celular. Sim. Botões para alterações de dados cadastrais, a gente inseriu também, como uma lista suspensa. Então, ele escolhe lá o que ele quer alterar. Eu quero alterar só
o meu endereço. Então, ele só vai voltar para aquela opção. Ele não vai passar por tudo novamente. E, além disso, né, foi um aprendizado que a gente conseguiria trazer mais dados, trazer mais informações e abastecer o CRM da Seara. Então, trazendo mais insights, né, para o cliente e conseguindo, né, trazer uma gama de possibilidades, uma série de possibilidades que a gente podia ofertar para eles, né? Poderia melhorar o atendimento. Então, o que a gente aprendeu com isso? Nesse projeto, a usabilidade ela está no usuário e não no bot. Né? Então, tem que ser fácil, tem que ser simples para o usuário poder utilizar. O foco não é o bot, mas sim o usuário, e a gente precisa entender qual que é o comportamento dele, o que ele gosta, o que ele consome, de que forma ele consome tudo isso. E aplicar esses entendimentos, esses aprendizados em favor deles. Porque, no final das contas, a satisfação é do usuário. Então, é ele que precisa estar satisfeito com o atendimento, né? Então, a gente consegue trazer tudo isso com um comando simples no bot, que ajudam bastante e facilita o dia a dia dele, né? Que às vezes nem sempre é um dia tranquilo. Então, trazendo essa facilidade, essas comodidades, ajuda muito esse usuário. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar e-mail, me adicionem no LinkedIn, a gente toma um cafezinho virtual, fiquem à vontade para me puxar. E se quiser bater um papinho sobre algum outro assunto, estou à disposição também. Então, até a próxima e muito obrigada.